Olá, meu nome é Thelma. Essa é a apresentação do artigo completo Imagem Dialética, os arquivos das memórias do Almanaque das Emoções Humanas, Fine de 2006. Ele foi submetido à 30ª ANPAP pelo Comitê de História, Teoria e Crítica da Arte. Bom, esse artigo completo, ele apresenta um momento circunstanciado de proposição da obra em 2006 e do contexto atual de análise, 2021. Além disso, ele faz análise de uma obra especificamente. Bom, esse artigo completo, ele corresponde a uma fração da minha tese de doutorado, que trata da investigação de imagens Enigma em 3 poéticas digitais distintas. O Wififine é uma delas. Na minha tese, eu analiso mais 3 contextos de imagem e mais um pupurri de autorretratos. Aqui a gente vai falar apenas de uma imagem específica e de um contexto de proposição e de registro da obra um pouquinho mais amplo. Eu falei imagem Enigma no título e falei que minha tese, ela trata da averiguação de imagens, falei imagem dialética no título e falei que a minha tese trata da averiguação de imagens Enigma. Esses são conceitos que eles estudam proposições artísticas que fogem da padronização, produção acelerada e obsolescência do capitalismo, e é o que nos é facilmente dado, ofertado, que a gente se depara como notícia relevante diariamente, que edificam subjetividades e que interferem nas nossas ações práticas no mundo. Então, o primeiro conceito deles é o conceito de imagem dialética, do Walter Benjamin, que suscita uma atenção e um trabalho ativo da memória. O outro conceito, que é embasado, é o conceito de imagem crítica, de Didi Huberman, que ele fala que, nesse momento de encontro com a obra, há um desvelamento de contradições, esse momento de crise, e o caráter único e repetitivo da obra se manifesta enquanto um sintoma. O conceito imagem enigma, do Ricardo Fabrini, que diz respeito à resistência perante a padronização, a assimilação fácil e condicionada das imagens em rede, e aí, nesse caso, a obra estaria no campo do segredo, do indecifrável. E a imagem pensativa, do Jacques Rancière, que fala do trabalho ativo, cognitivo e consciente, né, racional, perante essa imagem na qual a gente se depara, ou pode se deparar. O Wififine, ele é uma proposição que ela coleta dados culturais, mas com uma proposta de exceção ao que nos é facilmente ofertado, já que nos ligaria a nossa subjetividade a outros contextos espaço-temporais. Então, a partir da expressão I feel, I'm feeling, Jonathan Harris e Sepandar Camber criaram um programa que varria blogs e microblogs e apanhava as sentenças após a expressão I feel, I'm feeling, e formava um extenso banco de dados que, por sua vez, eles transformaram em várias páginas diferentes, com formas diferentes, agrupamentos estatísticos e generalizações diferentes, com cores diferentes, com valores de bem ou mal. Eles coletavam informações referentes não só à frase, mas também fotos pessoais, gênero, idade, né, faixa etária, a cidade em que se era coletado, na maioria das vezes anglo-saxã, porque o termo era buscado em inglês. E também tinha informações referentes à cidade, como previsão do tempo, por exemplo, no qual eles gostariam que a pessoa tivesse uma interação imersiva e um acesso a esse sentimento em outro contexto. Aqui é uma foto da exposição e esses são os programadores. Fica interessante a gente começar a análise da imagem contextualizando um pouquinho a obra, né? Então, ela foi registrada no livro homônimo, no site, na qual você pode pegar a metodologia que eu acabei de passar, e várias frases deles no contexto de proposição da obra. Mesmo com um discurso politicamente correto para a época, e entendendo a complexidade de você citar emoções em frases simples, né? Eles o fazem. E eu aqui sinto
algumas delas, né? As mulheres expressam mais negatividade do que os homens, enquanto os homens expressam mais positividade que as mulheres. As pessoas mais jovens tendem a associar felicidade ao entusiasmo, enquanto as pessoas mais velhas tendem a associá-la com a calma. Então, a gente imagina que toda a rede na qual a gente está imerso, a gente lida com ela para conseguir emprego, para conseguir se comunicar com as pessoas e para ter informação, ela é programada por pessoas, e essas pessoas ditam determinadas formas de entender o mundo, que ela é absorvida como uma verdade, ela edifica a nossa subjetividade e ela também interfere no nosso comportamento, ou seja, na forma como a gente organiza a sociedade e consegue minimamente interferir no nosso modo de vida. Então, é extremamente importante a gente pensar o quanto de viés tem na programação e o quanto é importante uma formação de programadores que seja consistente e complexa. Então, essa frase, ela se torna uma imagem, as mulheres expressam mais negatividade do que os homens, ela edifica formas de pensamento e ela está completamente descaracterizada de um entendimento de que mulheres nesse contexto estão em sofrimento e que muito provavelmente elas também são corajosas, porque elas expressaram seus sentimentos, ou que as pessoas mais jovens tendem a associar felicidade e entusiasmo. Desde sempre a gente está imerso em contextos de felicidade e entusiasmo ligado à juventude como forma de consumo, né? Pessoas entusiasmadas que vão ao show, que compram roupa, que compram aparelhos digitais, que jogam videogame, que compram carro, que gastam dinheiro com comida, enfim. E nos contextos de pessoas mais velhas, assim, de associá-la com a calma, se a pessoa é exposta a impulsos de consumo e de inquietação e angústia para consumir também, possivelmente os momentos de calma são os momentos de fuga, né, a essa lógica. Bom, eu estou de olho no relógio porque eu já tentei gravar algumas vezes e eu não consegui o horário. Aí aqui a imagem escolhida foi essa, do pai e uma filha na praia. Na época, essa imagem já era borradinha, tinha um híbrido de analógico e digital. Hoje em dia, ela está com muito ruído por causa da própria obsolescência. Você sabe que é uma relação pai e filha pelo próprio escrito na imagem. O pai morreu, né? Ela é uma imagem que é uma recordação da garota, você vê pela próprio semblante do pai, eu cito a Susan Sontag, né? Ele, vai logo, pode tirar foto, como se ele quisesse voltar a fazer o que ele estava fazendo. Então, você vê que esse é o registro de um passeio à praia, você vê que a pessoa, ela se importou com a regra dos terços, mas o horizonte está torto, hoje, possivelmente, a câmera automaticamente alinharia, já deixaria o mar extremamente verde água, o céu extremamente azul celeste, o rosto dele estaria perfeitamente iluminado, com várias pintinhas, várias características que nem o olho humano enxerga. Lá no fundo, pela realidade aumentada, você viria outros seres existindo lá ao fundo. Enfim, hoje em dia, esse contexto de imagem, o que é uma facilidade, estaria um pouco diferente. O interessante notar é que, por ser um banco de dados, a rede praticamente são redes sociais que formam bancos de dados subjetivos, você encontraria imagens similares a essa, né? Registros de passeios e de viagens com a família. Mas quando a gente busca, tanto no Google Nacional quanto internacional de qualquer outro país, o que retorna são imagens padronizadas, né? Já é o contexto de mercantilização e troca comercial, imagens clichês, modelos, coreografias, edição, supersaturação de cores, né? Uma menção ao simulacro do Baudrillard, cores mais vivas do que na realidade, pessoas mais felizes do que na realidade, clichês. E se por um lado, pelo capitalismo de vigilância, a gente é imerso em conteúdos que não sejam confortáveis, que nos façam pensar, sentir ou tentar entender a lógica por trás do aparelho cada vez menos e fique lá por mais tempo, culturalmente, o que nos é ofertado é uma padronização, né? E é a padronização da troca comercial. Então, eu cito agora a Gayatri, já meu tempo está acabando, que ela fala da necessidade de narrativas múltiplas como formas de edificar e você lidar com esse tipo de imposição tecnológica, porque a tecnologia, ela vem de um país que ela tem muito dinheiro envolvido, ela busca o lucro, visa o lucro e entende as pessoas como possibilidades de lucro. Então, você entendendo ou formando subjetividades, você pode criar uma resistência e uma consciência em relação à utilização da tecnologia. Eu já estou acabando, essas são as referências.
Esse é meu e-mail e nos vemos.